aula inaugural, dessa vez aula inaugural de mentoria de carreira da residência em TIC Software 25.1. Sejam uma vez mais, se alguém está chegando, meu nome é Cecília, eu sou responsável aqui pelos programas de qualificação profissional do Serratec, que é o Parque Tecnológico aqui da região serrana, né? Vou estar acompanhando junto com vocês e toda a equipe aí ao longo desses próximos 5 meses. Estão aqui da equipe da residência também a Pamela e o Douglas. E hoje a gente vai falar da disciplina de mentoria de carreira. A gente fez uma introduçãozinha, botou um gostinho na boca de vocês lá na aula inaugural. A Thaís, que é diretora executiva aqui do Parque, também falou com vocês sobre a importância dos soft skills, né, dessa disciplina de mentoria de carreira. E hoje a gente vai bater um papo rapidinho aqui sobre isso, né? Por que tem uma disciplina de mentoria de carreira dentro de uma residência de TIC, focada em software, focada em desenvolver pessoas para serem desenvolvedores, né? E é tão justinho, são 5 meses, um conteúdo enorme, super imersivo, super rápido. Por que colocaram mentoria de carreira? E a resposta é muito simples, gente, porque um profissional não é feito só de conhecimento técnico. Ponto, é isso. Muitos de vocês já estão no mercado de trabalho, já têm as suas experiências profissionais, sabem disso. E o Serratec, ele foca em ir além do conhecimento técnico, né? Ele está preocupado em desenvolver e apoiar o desenvolvimento de vocês como um todo, como um profissional completo. E a gente tem alguns dados, né? Alguns fatores, estatísticas, estudos que comprovam isso que eu estou falando aqui para vocês. Uma das fontes que a gente está sempre acompanhando, né? A gente tem bastante acesso ali ao Senai, vocês sabem, nosso parceiro aqui nessa residência. A Casa Firjan tem muitos estudos, eles estão sempre focados, e a gente tem outros parceiros, o Parque Tecnológico é formado por empresas do segmento de tecnologia, né? Então a gente está muito ligado ao mercado, mas além de todos esses parceiros, a gente também tem o Fórum Econômico Mundial como uma referência, a gente está sempre de olho ali, que é um estudo do mercado do mundo inteiro. E esse ano, né, o resultado que saiu desse ano traz só aquilo que a gente já sabia, né, só reforça aquilo que a gente já sabia. O maior desafio das empresas principalmente das que estão focadas na área de tecnologia, mas todas, de um modo geral, todo mundo vai precisar de profissionais da área de tecnologia, né? A tecnologia permeia qualquer área. Então, o grande desafio levantado nesse Fórum Econômico Mundial é o volume de profissionais com conhecimento técnico na área de tecnologia. Tem poucos profissionais. Existem várias empresas que trazem essas informações há muito tempo. A gente estava até bem pouco tempo apresentando uma referência da Brascom sobre um estudo que foi feito em 2021 com expectativas ou necessidades de mercado até 2025, ou seja, o presente, né? E lá eles já falavam num déficit assim de mais de 35 mil profissionais no mundo de tecnologia. Era uma coisa exorbitante. E aí esse estudo já ficou um pouco desatualizado, porque ele foi feito em 2021 com expectativa para 2025, mas a gente vê que outros estudos que continuam sendo feitos mais atualmente permanece essa necessidade. São poucos profissionais com conhecimento técnico, mas são pouquíssimos profissionais com os soft skills adequados para o segmento. E aí, o que são soft skills? São competências comportamentais. Então, uma pessoa, um profissional, ela é feita, no mínimo, duas vertentes de conhecimento. Então, eu tenho competência aqui no meu conhecimento técnico e eu tenho que ter soft skills para trabalhar bem. Vou trazer o meu exemplo. Sou uma profissional especializada na área de gestão de pessoas, me especializei na parte de treinamento e desenvolvimento organizacional, né? Então, eu tenho competências técnicas de RH, de gestão de pessoas, de desenvolvimento humano dentro da área industrial, da área profissional, e eu preciso ter soft skills, né? Como eu estou num cargo de liderança, por exemplo, eu preciso saber gestão de pessoas,
eu preciso ter pensamento analítico, eu preciso ter sensibilidade para conversar com as pessoas que estão aí nessa jornada super intensa e que estão precisando de suporte. Esses são os soft skills. Um profissional é feito dessas duas coisas no mínimo. Então, esse Fórum Econômico Mundial traz isso, né? Ele traz, o estudo dele mostra que os desafios da empresa é encontrar profissionais com conhecimento técnico na área de tecnologia e pouquíssimos soft skills adequados para o segmento de tecnologia. E o que eles propõem de solução? Né? Falei assim, tá bom, então está faltando pessoas com conhecimento técnico, com soft skills, mas qual é a solução? Investir em qualificação técnica, requalificação técnica, ou seja, as pessoas que não têm nenhum conhecimento precisam aprender e as pessoas que já têm algum conhecimento de tecnologia precisam reaprender, precisam continuar o seu desenvolvimento de maneira constante. Também investir em treinamentos para competências comportamentais, que são esses soft skills que eu estava falando, e também investir em estrutura de apoio social, para que a gente traga as pessoas que estão fora do segmento de tecnologia para dentro dele, principalmente aqueles que têm menos acesso, né? Então, é esse o cenário mundial que foi apresentado no fórum. E aí, eu vou dizer para vocês que o Serratec está na vanguarda, né? Lá no início da aula inaugural, não sei se todo mundo vai lembrar, mas eu posso repetir aqui. O Serratec é um parque tecnológico em desenvolvimento. Ele tem toda uma base que fez ele começar, né? Mas efetivamente ele começa em 2019 e já desde o início da formação do parque tecnológico ele já traz como proposta a residência de TIC Software, essa que vocês estão fazendo aqui. Então, desde o início, é claro que houve um amadurecimento, um desenvolvimento do programa, né? Mas desde o início, o Serratec está focado em qualificar profissionais para o segmento de tecnologia, principalmente aqueles que não estão aqui, aqueles que não têm conhecimento nenhum na área de tecnologia. Vocês sabem, vocês devem ter lido o edital, viram que o programa é para pessoas que não têm conhecimento em tecnologia, então isso está lá desde 2019. É um programa que investe desde o início também, além do conhecimento técnico, em soft skills e investe também na parte de estrutura do apoio social. E como é que a gente faz isso? Como eu falei, não precisa ter conhecimento, então a gente traz pessoas fora do segmento. A gente tem várias parcerias de referência no país, como o próprio Senai, o Senac, a Brisa, a PUC, a Salesforce, todos esses são parceiros do parque que trazem conhecimento para requalificação, ou seja, vocês, depois que vocês se formarem aqui na residência de software, vocês passam a fazer parte da comunidade, a gente também falou um pouquinho disso lá na aula inaugural, e dentro da comunidade vocês continuam se requalificando, se atualizando com esses parceiros aqui. Foco no mercado, então a residência ela não tem foco pedagógico, a gente não tem inspiração nas universidades, nos cursos de ciência da computação, não. A gente escuta as empresas que estão no mercado de trabalho. Então, eu pergunto lá para as empresas parceiras, né? Vocês conhecem algumas, a NEC, a T2M, a Info4, Alterdata, enfim, a gente citou todas elas lá no início da aula inaugural. O que vocês estão precisando? O que é que o profissional precisa saber para chegar aqui já começar a trabalhar, né? A gente escuta essas pessoas, além desses estudos, como o Fórum, como a Firjan, né, como os nossos parceiros, a gente está sempre estudando o mercado de trabalho e olhando as tendências, né? Então, a residência é focada no mercado de trabalho. E, além da mentoria de carreira, a gente também lembra do inglês, que são competências técnicas fundamentais. E para os comportamentais, o que o Serratec está fazendo? Essa disciplina. Essa disciplina é a principal estratégia para apoiar vocês no desenvolvimento de soft skills. Além da mentoria de carreira, a gente também traz as palestras que estão alinhadas com as demandas, também de soft skills. Então, como eu falei, por exemplo, vocês vão ter logo em breve uma palestra sobre cultura de aprendizado. Vão se organizar, como é que vocês vão aprender, quais são as ferramentas que vocês vão usar para aprender.
a aprender, o aprendizado contínuo, tudo isso vocês vão ver lá e em outras palestras também. Então, tudo isso tá focado, está direcionado e está sendo construído para que vocês desenvolvam os soft skills de vocês. E até os professores que dão aula para vocês à noite, lá no Senai, com conteúdos técnicos, também vão avaliar a parte comportamental de vocês. Então, eles vão dar uma nota técnica lá, mas eles também vão dar nota comportamental. Não sei se vocês vão lembrar, na reunião de ontem, a pedagoga Chavelli do Senai, ela falou sobre isso, que vocês serão avaliados com questões comportamentais também. Então, vocês estão dentro de uma disciplina, por exemplo, de lógica de programação, o professor vai dar nota em relação ao conhecimento técnico e a sua habilidade de ter trabalhado em equipe. E sobre a sua capacidade de comunicação e interação. Então, a gente vai, inclusive, relembrar aqui a importância da câmera, porque isso facilita a análise do professor, percepção de você estar ali acompanhando, né, trocando. Tudo isso é avaliado ao longo de toda a residência. E a parte de apoio social, que é a terceira vertente que o Fórum Mundial trouxe ali, né? Todos os programas do Serratec são gratuitos. Todos eles são focados para as pessoas de baixa renda. Todos eles têm ações afirmativas para incluir as pessoas que menos estão no segmento de tecnologia, que são as mulheres, as pessoas negras, as pessoas que se formaram em escola pública, as pessoas com diversidade funcional. Esse é o público prioritário. E nessa residência aqui, a gente ainda tem um apoio psicológico. A gente também vai trabalhar isso, falar isso com vocês mais detalhado um pouco mais para frente, mas a gente sabe que é uma jornada intensa, vai exigir muita dedicação de vocês, muitos abriram mão daí do trabalho, se organizaram para se virar aí nos próximos 5 meses, e isso vai trazer um estresse, isso tudo compromete, inclusive, no aprendizado. Então, a gente também traz esse apoio psicológico. Então, não sei se vocês já conseguiram entender nessa minha fala o que o mercado está gritando, o que os estudos estão apontando, e o que o Serratec está fazendo para poder alcançar. E eu vou reforçar aquilo que a Thaís falou lá na aula inaugural. Valorizem isso. Uma das gravações dos alunos da ex-residente, né, que deram depoimento, eles também falaram sobre isso. Valorize o que vocês estão recebendo. É de graça para vocês, mas tem muito investimento por trás. Tem muita empresa acreditando no potencial de vocês e colocando dinheiro nisso. E eles querem ver vocês chegarem no final com conhecimento técnico, sim, mas também soft skills analisados, que vocês se conheçam, saibam os pontos fortes de vocês, estejam atentos nas oportunidades de melhoria para que vocês sejam profissionais cada vez mais robustos, competentes, né, para entrarem no mercado e permanecerem no mercado. A Thais também falou isso, né, que vocês já devem ter ouvido aí, é estatisticamente comprovado. As pessoas são contratadas pelos seus conhecimentos técnicos, mas elas permanecem por conta dos seus conhecimentos de soft skills. Porque uma empresa, ela consegue colocar um dinheiro e pagar um curso para você, mas ela não consegue te desenvolver para você ser um profissional comprometido, para você trabalhar bem em equipe, para você ter uma visão sistêmica da empresa, para você atender bem o cliente. Isso é muito difícil, isso você tem que querer e você tem que se conhecer para fazer um bom trabalho nessa questão de soft skills. Tem vários estudos que mostram isso. Um deles, que é acho que é Carreira Builder, o nome da instituição. Ela mostra no estudo que 77% das empresas consideram soft skills importantíssimos para poder entrar no mercado de trabalho, para eles poderem contratar. A Page Personnel, acho que é essa também, que fala que 90% dos colaboradores são desligados por questões comportamentais. 90%, gente, é muito. Então, quando vem essa frase formada, e que todo mundo já ouviu, que é contrata por hard skills, por conhecimento técnico, e demite por soft skills, por comportamento, tem dados mostrando isso. Por isso, e mais uma vez, a importância do programa aqui ter essa disciplina de mentoria de carreira. E antes de eu passar e apresentar o professor, deixa eu só trazer mais um dado do Fórum Econômico Mundial. Esse Fórum Econômico Mundial, como eu falei, é um estudo, é um encontro que acontece todos os anos.
e que eles escutam todas as empresas do mundo, né? Tem uma amostragem de todas as empresas do mundo. E nesse estudo, eles trazem quais são as principais competências comportamentais, ou seja, os soft skills, que essas empresas têm expectativa de encontrar num bom profissional. Com 70% de escolha, né, dessas empresas aí, pensamento analítico. Ou seja, não faça só porque tem que fazer, analise, critique, pergunte, né, questione, no sentido de você entender, analisar, pensamento analítico. Resiliência, vocês serão muito testados na residência de software sobre esses soft skills. Só os resilientes chegarão no final. Mas a resiliência, ela precisa estar junto com flexibilidade e agilidade. Então, por exemplo, se vocês tiverem entrado na residência, vocês não tinham tanta informação, né? Por mais que a gente tivesse divulgado tudo, por mais que vocês talvez conheçam pessoas que já viveram, por mais que a gente trouxesse depoimentos de ex-alunos, que tem edital, que tem um monte de aula gravada no YouTube do Cerdec, efetivamente é agora que vocês entraram que vocês vão ver o tamanho do desafio, né? Então, a expectativa de vocês, associada à realidade do que vocês realmente vão precisar viver para cumprir essa jornada de 5 meses, pode estar ainda desencontrada, né? E vocês vão precisar ser flexíveis para entender, mudar a percepção de vocês, serem ágeis para se adaptar e seguir em frente. Essas competências, resiliência, flexibilidade e agilidade, estão ali, ó, 67% das empresas dizem que procuram isso nos profissionais. Pensamento criativo, vem logo na sequência, motivação e autoconhecimento, e aí vou chamar a atenção que dentro da mentoria de carreira, vocês vão exercitar bastante esse autoconhecimento. Aproveita. A alfabetização tecnológica, esse é o próprio conhecimento técnico que vai proporcionar para vocês. Empatia e escutativa. Gente, isso é fundamental para vocês terem a habilidade de trabalhar em equipe. Vocês vão trabalhar em equipe do primeiro dia ao último dia dentro da residência. E as empresas que estão aqui associadas ao parque responderam uma pesquisa que eu fiz no final do ano passado, onde eu perguntei para elas assim: qual é a habilidade que vocês mais procuram no profissional? Isso que eu estou lendo para vocês é resultado do Fórum Econômico Mundial. Eu fiz a mesma pergunta que o Fórum Econômico Mundial fez para 500 empresas no mundo, eu fiz para as nossas 50 aqui pertinho, porque o Fórum ele olha para o mundo inteiro. Eu queria olhar aqui para a região. Quem é que está observando vocês? Quem é que está acompanhando e investindo em vocês? Quem é que pode vir a contratar vocês? Eu quero escutar essas empresas. E aí, o que chegou para mim foi saber trabalhar em equipe. É o que eu mais preciso e é o que eu mais demito. Então, vocês vão do início ao fim da residência trabalhando em equipe. E ter empatia e escutativa é fundamental para vocês conseguirem fazer um bom trabalho. Vocês estão misturados, né? Existem milhões de histórias aqui juntas. Pessoas que já fizeram uma faculdade da área de tecnologia, pessoas que já trabalharam na área de tecnologia, as pessoas que nunca viram nada disso, nunca nem tinham visto um Discord na vida. Vocês viram ontem um desafio que foi para todo mundo conseguir acessar e ainda tem gente aprendendo. A residência é feita para essas pessoas que não sabem nada. Então, se você já tem algum conhecimento, você vai precisar ter empatia, porque o programa é desenhado para eles, para quem não sabe nada. Você vai precisar ter empatia de aprender o que tem de conteúdo, acompanhar esse ritmo e apoiar essas pessoas. Isso é o verdadeiro trabalho em equipe. É essa a expectativa que a gente tem da interação de vocês enquanto grupo. E aí, para acontecer essa mentoria de carreira, a gente convida sempre um profissional incrível, que está desde o início da residência, né, conhece bem o projeto, foi apresentado ao projeto ainda em construção, vem crescendo junto com as melhorias do projeto, né, compartilhando sua competência para isso. E ele que vai acompanhar vocês aí ao longo dos próximos mais ou menos 4 meses. A aula de mentoria de carreira ela vai acabar antes de começar o projeto final, porque o projeto final é enlouquecedor. E a gente interrompe, a gente finaliza,
a aula de mentoria de carreira e a aula de inglês antes de começar o projeto. Por isso, vocês não vão ter 5 meses de aula completa, vai ser um pouquinho menos. As aulas vão acontecer todas as terças-feiras, de 13h30, ou seja, 1h30 da tarde, até as 14h30, 2h30 da tarde. E vai juntar todo mundo, tá? Turmas que estão matriculadas na unidade do Senai de Petrópolis, turmas que estão matriculadas no Senai de Teresópolis, vocês vão estar todos juntos na aula de mentoria de carreira, todas as terças-feiras, ok? E a disciplina também reprova. Ela também vai exigir de vocês pelo menos 75% de frequência. E a gente vai fazer esse controle de frequência pelo acesso do Zoom, tá? Cada uma das coisas, eu acho que eu falei muito rápido na aula inaugural, eu falei, cada uma das disciplinas é feita de um jeito. É feita numa plataforma, é feito um controle diferente. Eu sei que isso para vocês é confuso, principalmente agora no início. Mas para a gente é importante porque a gente usa estratégias diferentes para disciplinas diferentes, para parceiro diferente, né? Então, mentoria de carreira é totalmente do Serratec. As aulas técnicas são do Senai. E assim a gente vai se dividindo. Por isso tem um monte de plataforma diferente, por isso tem um monte de métodos de controle diferente, mas a frequência de 75% é igual para tudo, tá? Então, vocês vão acessar pelo Classroom novo, onde vocês vão estar entrando com o e-mail aluno Serratec, e lá vocês vão ter o link de acesso do Zoom para poder assistir a aula. E a gente vai olhar pelo Zoom, entrada, saída, o tempo que vocês ficam e outras formas de controle também, porque não adianta entrar, sumir, não participar, não ligar a câmera, não atuar, não fazer os trabalhos, porque aí a gente vai saber que, na verdade, só entrou e deu tempo ali. Então, isso é muito importante vocês saberem que a gente vai controlar a participação de vocês, não se vocês estão conectados por um tempo suficiente ali, tá? Então, todos precisam estar presentes, todos precisam interagir. De novo, a câmera é importante, providencie o acesso pelo celular se for possível, se não tiver a webcam, cuidem de vocês estarem sendo vistos, compartilhem o conhecimento de vocês, apoiem uns aos outros. E eu quero que vocês aproveitem bastante, né, toda a competência, toda a dedicação do nosso professor Evander, que está aqui com a gente. E aí, só para vocês terem uma ideia de quem é o Evander, ele vai poder falar um pouquinho mais, mas como ele é muito modesto, ele não vai falar das competências técnicas, então eu faço questão de falar para vocês saberem que a gente investe mesmo, né, nos profissionais. Como eu falei, o Evander está aqui desde o início, cresceu e desenvolveu todo o projeto da questão de mentoria de carreira, é todo o mérito dele. Ele é mestre em teologia pela PUC do Rio, especialista em liderança e gestão de pessoas e educação corporativa, ou seja, tudo a ver com o que a gente precisa aprender aqui. É consultor empresarial, hoje ele está alocado como consultor estratégico na NEC, que é uma das empresas parceiras aqui do parque, uma das empresas que está aqui investindo na residência de software, e uma das empresas que vai propor projeto para vocês e, quem sabe, talvez até contratar algum de vocês, né? Lá ele é consultor estratégico para finanças, gestão de pessoas e processos. E, como eu disse, professor desde o início. Então, Evander, falei muito, mais do que eu tinha planejado. Me desculpa, eu acabo me empolgando. Você sabe que eu sou apaixonada por carreira, por essa disciplina, mas a palavra é sua. Oi, Cecília, boa tarde, obrigado. Eu já vi, posso ficar aqui ouvindo, né? Você tem muito conteúdo para entregar para a gente, você e todo o time do Serratec, né? A quem a gente agradece a confiança, né? Um prazer estar aqui, um prazer mesmo. Obrigado, Cecília, pelas palavras. Vocês dão uma diluída no que a Cecília falou, né? A, a formação acadêmica é verdade, eu posso comprovar. Mas, mas assim, a gente está aprendendo junto, né? A gente está aprendendo junto. É um prazer estar aqui. Começou com um convite assim bem, como é que eu vou dizer, que eu não tinha noção do tamanho que isso se tornaria, né? Era uma coisa muito embrionária ainda, assim, até que eu me lembro de quando eu fui convidado para conversar sobre a residência.
a gente conversou com um guardanapo na mão, riscando o que que a gente ia trabalhar aqui, e o nome da disciplina seria Aprender a Aprender. Esse foi o primeiro foco, e eu fui desafiado a montar um curso, né, pensando nesse universo. Muita coisa aconteceu nesse tempo, né? Eu procurei me especializar mais, né? Então isso, algumas dessas especializações já aconteceram no processo. A minha formação primeira é teologia, né? Eu sou pastor, pastor da Igreja em Movimento, e eu faço questão de deixar isso, de compartilhar, porque isso faz parte da minha experiência de gestão de organizações do terceiro setor, já há muitos anos, né? Fui presidente de escola, de creche, né? Dei aula em faculdades, em faculdade de teologia, mas o Serratec me puxou para esse ambiente aqui de desenvolvimento de pessoas. E hoje, com muita, assim, como é que eu vou dizer? Com muito temor, eu digo que eu já tenho uma experiência em formação de desenvolvedores nessa área comportamental, porque depois de formar 1.000 alunos, eu acho que já dá para dizer que, né, Cecília? Já dá para dizer que a gente, e eu achava que era 1.000, mas são 1.300. Isso aí, mais de 1.300. São 1.300, né? Então, quando eu estou pela rua, me chama de pastor, eu sei que tem a ver com o universo da igreja. Quando me chama pelo nome, eu digo é do Serratec, né? É do Serratec. Então, oi, Wander, tudo bem? Assim, e às vezes eu fico embaraçado, porque às vezes ficou com a câmera fechada o curso inteiro, então eu nem o rosto eu reconheço, né? Hoje eu estou atuando como consultor estratégico da NEC, então eu mergulhei mais ainda nesse ambiente, né? O Marcelo me convidou para rever e acompanhar e buscar melhoria em toda a estratégia da ANEC. Então hoje eu estou tendo uma experiência que eu nem conversei com a Cecília muito, mas de examinar uma empresa de tecnologia nos seus diversos segmentos, na sua relação com clientes, na relação de gestão dos seus colaboradores, no processo de desenvolvimento desses colaboradores, um plano de carreira na empresa. Ontem mesmo eu tive uma conversa com a Juliana, que é a nossa parceira aqui, né? Excelente a Juliana, né? E, e falando sobre isso, sobre cargo, salário, desenvolvimento de carreira. Então, hoje, há um tempo atrás, Cecília, eu me sentia um outsider, né? Alguém que vinha aqui falar de um outro lugar. Infelizmente, eu não posso falar mais desse lugar. Hoje eu falo como alguém que está imerso no universo de uma empresa de tecnologia, respirando isso continuamente e vendo as dores, as possibilidades, as oportunidades. Eu acho que essa experiência vai enriquecer muito. Eu acredito muito no projeto da residência, porque tem evidências claras disso, né? A capacidade de geração de renda que a residência já fez ao longo desse tempo, né? Parece que a cifra é de mais de 40 milhões, não é isso, Cecília? A Thaís que tem, Isso. eu Em passei salários sendo pagos, né? Isso aí. de geração de renda, né? De maneira direta e indireta, né? Ao longo desses 5 anos, me parece, eu participei de um podcast com a Thaís outro dia, que era uma coisa na ordem de quase 50 milhões de reais nesse período. Quer dizer, é um projeto muito relevante para a região serrana, né? E, e o que a Cecília falou é muito real. Estando imerso na cultura, na realidade de uma empresa, eu vejo contratações acontecendo diariamente e vejo também demissões acontecendo. E as demissões, eu não me lembro de ter visto nenhuma demissão que foi assim, a pessoa era muito fraca tecnicamente, entendeu? As demissões, então essa fala da Cecília, que parece clichê, não é clichê, não. É real, eu estou vendo acontecer. O comportamento, o cliente reclamou do comportamento, tal. Eu claro, não posso dar detalhes de ninguém, de nada, mas uma média do que a gente percebe, né, salvo exceções, é que há uma incompatibilidade, e aqui não cabe a mim dizer se é bom ou ruim, mas há uma incompatibilidade entre a expectativa do cliente
e o comportamento do prestador de serviço. Isso não significa que o prestador de serviço é ruim, mas no mínimo que ele não conseguiu ler a expectativa que o cliente tinha a respeito dele, de que o empregador tinha a respeito dele. E isso é uma questão muito séria, porque a gente vive num universo em que nós somos empoderados a uma ideia de que nós temos liberdade para ser e fazer o que a gente quiser. E não é mentira isso. Mas quando eu estou vendendo um serviço, um tempo, um trabalho, eu preciso ser capaz de perceber a expectativa que quem compra esse tempo, esse serviço, esse trabalho espera. Qual é a entrega que está sendo negociada? Né? Que tipo de relação está se buscando estabelecer? Porque eu posso ser e fazer o que eu quiser, mas o outro também pode não querer interagir com isso que eu proponho de serviço, de postura de trabalho, de tipo de entrega, né? Então, o que que nós vamos fazer aqui? Modelar vocês? Não. Até porque não existe uma forma, né? Se existisse uma forma de sucesso, olha, não seria o Elon Musk o cara mais rico do mundo. Seria o dono dessa forma, né? Ela não existe porque não é possível estabelecer uma forma que dê certo em todos os cenários, os ambientes. O que que existe? O que existe são princípios, fundamentos, posturas, que estão presentes em todas as profissões e que está presente no ambiente de tecnologia também. Então, eu estou aqui e eu acho que eu tenho esse privilégio, né, de participar da residência desde a primeira turma, que foi presencial, lá no LNCC, né? Então, assim, foi muito interessante, né? Foi só uma presencial, a segunda ia ser presencial, estourou a pandemia e a gente não conseguiu é, tocar presencial, viemos para. E também já ouvi isso no ambiente corporativo. A gente contrata uma pessoa que tem um currículo legal, que tem uma expectativa de salário legal, mas depois que ela chega, ela não entrega tudo que ela prometeu, não é? Ela não entrega tudo que ela prometeu. Então, qual é a aposta do Serratec? É que formar é mais eficiente do que contratar pronto. Porque quando você forma, você entrega valores, você entrega uma cultura, você entrega uma mentalidade. Então, essa é a aposta que o Serratec está fazendo. No caso da NEC, por exemplo, que é a empresa onde eu trabalho, a gente tem lá um, um onboard prolongado de 6 meses para egressos da residência. Então, se você. E eu não sei como funciona nas outras empresas, mas no caso da NEC, tem um processo que te ajuda a desenvolver ainda mais as suas habilidades técnicas durante 6 meses. Entender, é um processo seletivo estendido, né, Cecília? Como se fosse isso, um processo seletivo estendido, para ver o nível de investimento. Quer dizer, a empresa investe aqui no Serratec, né? E eu cuido lá da finança, eu sei que tem um investimento mensal aqui, né? Então, eu sei do valor, sei quanto custa, qual é o investimento, né? Tem um investimento de abrir para o projeto, tem um investimento de depois treinar vocês dentro da empresa, para então oferecer uma oportunidade efetiva de trabalho, né, contínua, para aqueles que atendem às expectativas da organização. E aí eu preciso dizer que não é todo mundo que atende. Quer dizer, concluir a residência não é garantia de trabalho, de emprego para ninguém. De oportunidade é, né? Acho que até concluir a residência vai te dar pelo menos a oportunidade de se apresentar. Mas a continuidade vai depender muito desse comportamental. Bom, eu não sou o papa desse assunto. Talvez a Cecília tenha até mais ferramentas do que eu aqui para poder compartilhar conosco, e por isso que ela está sempre presente aqui. Mas qual é a proposta que eu desenvolvi para trabalhar com vocês? Primeiro, a gente já começa com, entre aspas aqui, tá, gente?
para cuidar para fazer uma comunicação não violenta aqui, né? Mas a gente começa com o pé na porta. E a gente vai começar falando de empreendedorismo. Mas, Evandro, eu não quero ser empreendedor, eu quero ser técnico, né? Como é que é isso, né? Eu estou lá na NEC discutindo funil de vendas com, com o setor comercial e provavelmente isso vai descer para a fábrica de software, porque quem fica lá na empresa é o técnico e ele precisa ter uma cultura de venda, por exemplo. Ele precisa ter uma cultura de relacionamento com o cliente. Então, o empreendedorismo precisa acompanhar. E aí o empreendedorismo acaba tocando em questões, em competências que a Cecília tocou, que são muito importantes, como análise crítica, proatividade. Eu já vi profissional de tecnologia ser demitido por falta de proatividade, né? Não tem, faltou proatividade, não procura entender qual é a dinâmica, não procura a buscar soluções, está sempre, às vezes, de maneira reativa, não tem uma ação proativa, é reativo. E num mercado complexo como o que a gente vive, não tem espaço para reatividade, a gente tem que ser proativo, né? Depois nós vamos dar um painel geral nessas soft skills apontadas pelo Fórum Econômico Mundial. Vamos dar uma olhada, gastar um tempinho. Não dá tempo, gente. Parece que 4 meses é muito tempo, mas é pouquíssimo tempo. Ainda mais numa turma de 60 alunos. Aqui hoje tem 77, eu não sei. ah, Acho que o Serratec inteiro veio prestigiar a aula de vocês aqui hoje, né? Qual é o número da turma, Cecília? São duas turmas, 40 cada uma, então temos um total de 80 alunos. Ah, que bom. É 80 alunos, então olha isso. Então, não tem como você aprofundar muito. Então, o que que a gente faz aqui? A gente divide em grupos. Por isso a gente usa o Zoom. Eu gosto muito das salas simultâneas do Zoom. E esse momento das salas simultâneas é sempre um momento revelador. Eu já contei para a Pâmela, para a Cecília, para o Douglas, que quando a gente divide as salas simultâneas, a gente descobre aqueles alunos mais evoluídos, que eles conseguem estar só em espírito na aula, né? Porque aí você chama, divide as salas e ele não vai para a sala simultânea porque ele está só em espírito. Aí você chama pelo nome, chama uma, chama duas, chama 3 vezes e não há resposta, né? E aí eu já faço um combinado outro nível de reflexão. A gente considera a nossa condição precária e aquele aluno é removido da sala de aula aquele dia, entendeu? É assim que eu faço porque a gente considera a nossa, né? É um outro nível, né? É claro que se tem um problema e tal, é justificado, a gente vai acolher de novo, mas via de regra, já aconteceu do aluno ficar 10 minutos, vai e volta, e o aluno não responde, nem por chat, nem sinal de fumaça. Então, a gente entende que ele não está na aula, não é? Não é justo, não é justo. E aí eu realmente retiro, tá, gente? Sem choro, sem a gente. Estou combinando, combinado, aprendi que combinado não sai caro. Aí na próxima aula, que ele puder estar presente, ele vai estar presente. Mas a gente trabalha muito com as salas simultâneas, que ajuda, troca, grupos menores e tal. Então a gente vai trabalhar as competências do Fórum Econômico Mundial. E por fim, a gente trabalha um terceiro bloco de autoconhecimento. Autoconhecimento que vai gerar uma coisa que a gente chama de currículo comportamental, que acabou sendo integrado, né? Depois até, Cecília, eu gostaria de ouvir um feedback sobre essa mistura que nós fizemos aí nesse ciclo anterior, que foi juntar um currículo comportamental com PDI, né? Então, não sei se vocês estão familiarizados com a sigla PDI, que é Plano de Desenvolvimento Individual, né? Que é você se tornar responsável pelo seu desenvolvimento. Né? Vocês devem estar familiarizados com 3 nomes: andragogia e eutagogia ou eutalogia, me ajuda, Cecília, acho que é eutagogia, né? Não sei, confesso que não sei. Pedagogia e andragogia, com certeza. O terceiro não tem. Eu acho que é eutagogia, né? A pedagogia tem a ver com o ensino de crianças. Sim. A andragogia tem a ver com
o ensino de adultos. E a eutagogia tem a ver, a eutalogia, eu acho que é eutagogia mesmo, tem a ver com você provocar o seu próprio desenvolvimento, né? Você ser responsável, produzir autonomia para que esse indivíduo adulto se sinta responsável pelo seu próprio desenvolvimento, né? A eutagogia. Obrigado, pessoal. Obrigado, Tayane. Eutagogia. Eu tinha certeza, eu tinha a impressão que era pessoal. Que é você se sentir responsável pelo seu próprio desenvolvimento. É esse o pressuposto que a gente trabalha aqui. É muito comum a gente chegar, mesmo numa educação para adultos, e a expectativa ser que o professor dê o material, faça a prova, né, e tal, acompanhe a chamada. A ideia, o meu pressuposto não é esse. O meu pressuposto é que a gente está trabalhando com adultos que estão focados no seu próprio desenvolvimento. Tanto que muitos aqui deixaram carreira, a família está pagando um preço alto para que você consiga se dedicar a isso. E eu sei disso, viu, gente? Eu sei que para muitos aqui estar fazendo a residência é tem um preço alto. Você não paga pela residência, mas pessoalmente você está fazendo um esforço grande. Então a gente honra isso, né? A gente honra isso, ou seja, é o seu momento de autodesenvolvimento. É, mentoria de carreira, então, é isso, trabalhar essa capacidade de você ser a pessoa das respostas e não apenas quem aprende a receber pronto, a pessoa que está conectada e sabe fazer realidade do que a sociedade, o ambiente do mercado espera de um profissional competente, eficiente, e assumir o seu desenvolvimento pessoal e profissional, né, dentro dessa pegada da eutagogia. O que, que a mentoria não é? Então, eu não vou ensinar a fazer currículo para o LinkedIn. De vez em quando aparece isso, né? Você não vai ensinar a gente a fazer, a montar a página. Não, não, não vou trabalhar isso. Não é a ideia aqui trabalhar ferramentas que você encontra hoje aí na internet fácil, né? Como montar o meu currículo no LinkedIn, como, eu quero trabalhar com Excel. Não, não é isso. É o enfoque no comportamental, né? Dar insights para que você seja capaz de se desenvolver para esse ambiente complexo, ambíguo, competitivo, que está aí diante de nós e muito oportuno, né, diante do ambiente de tecnologia. Queria te convidar a fazer uma conta. E sabe, Cecília, eu fiquei pensando nisso essa semana depois da minha conversa com a Juliana. Durante muito tempo, eu chamei a atenção para o déficit de profissionais de tecnologia que tem aí, né? A conta, eu acho que no Brasil era de 55 mil vagas, não é isso? É uma coisa assim. É, até 2025. É isso? Isso, foi o estudo das Brascom, que eu até citei, que eles fizeram em 2021, com expectativa do que ia precisar até 2025, mais ou menos isso aí, Certo. 53 mil. A margem de oportunidade de contratação de alunos dos ex-alunos da residência, né? Mas você já parou para perguntar por que que a gente ainda continua fazendo residência? E agora tem mais de uma, duas, três, quatro residências? É sim, porque tem uma grande oportunidade de mercado. Mas é também porque nem todo mundo se qualifica no sentido de consegue entender essa pegada de empresas que estão ligadas à inovação. Então, infelizmente, o curso não garante que você vai desenvolver tudo que você precisa desenvolver. O fato da gente continuar, já ter passado 1.300 pessoas aqui, a gente continuar oferecendo curso, e isso implica investimento, significa que esse desafio de formar profissionais é um desafio de verdade e que só alguns dão conta dele. Por quê? Porque não é um canudo que você pega e te habilita para poder estar no mercado de trabalho. É muito mais do que isso. E a porta do dev, né, do desenvolvimento, é só a porta de entrada.
Então você ganha aqui um convite, um passe para a varanda da tecnologia. Se você vai entrar a porta dentro e chegar aos patamares mais altos, aí é uma escolha que cada um vai fazer. Então eu quero dar as boas-vindas aos corajosos e corajosas aqui. Quero dizer para vocês que eu pretendo ser um parceiro honesto, um parceiro que vai buscar fazer uma entrega excelente para vocês, mas que também vai esperar esse engajamento, esse envolvimento também excelente. Eu, com todo o coração, já passei da fase de tentar provar que a mentoria é importante. Então, se você não entender, infelizmente, você sofrerá o prejuízo, não é? Porque o Serratec já viu que é importante. Então, bem-vindos, que seja uma jornada muito interessante para todos nós. Obrigada, Evander. Pessoal, alguma dúvida? Todos prontos para começar a desenvolver aí o autoconhecimento, soft skills? Vamos lá, vamos lá. Cecília, uma informação importante, hoje vocês receberam o link por esse caminho, né, pelo Serratec. Mas para a próxima terça-feira eu vou colocar no Classroom Né? e será o mesmo link de maneira recorrente, não é? Isso aí. E aí, gente, o que a gente falou ontem na reunião? Vocês começaram a ter acesso a um Classroom do Serratec. Vou até dar um passo atrás para relembrar. Vocês têm dois Classrooms, um só do Senai e um do Serratec. Esse primeiro Classroom do Serratec, vocês fizeram acesso por e-mail pessoal de vocês. E ontem a gente combinou que vai migrar para um segundo Classroom novo do Serratec, onde vocês vão acessar com o e-mail do Serratec, @alunoserratec.org. Todo mundo lembra disso? É nesse segundo Classroom, com o e-mail do Serratec, que vocês vão encontrar a página lá da parte de mentoria de carreira, com o link para acessar as aulas. Tá? Se alguém ainda tiver com dificuldade, manda um e-mail para residência@serratec.org para a gente ajudar. Tá? Eu já estava respondendo algumas pessoas aqui no chat sobre isso, passei essa orientação, tem o Douglas aí também dando suporte, mas se ainda não resolveram um acesso, manda um e-mail para a gente dar uma ajuda para vocês, ok? A aula inaugural de inglês vai ser pelo do Serratec também? A gente vai mandar o link lá no Classroom novo, a gente vai botar o link da aula inaugural de inglês. Pelo e-mail do Serratec. Aí vai ser igualzinho que está aqui. A Ah, gente tá. vai mandar um link para o Simpla e Zoom. Aí depois, quando vocês começarem a aula rotineira, vai ser um link do Meet, mas vai estar disponível lá no Classroom do Serratec também. Então, Obrigado, tá? primeiro vai ser pelo Simpla? Igual o de hoje, igual a aula inaugural, igual a aula de as Aí, pedagogas ontem, todas essas primeiras aulas inaugurais, a gente está botando o link do Simpla, porque aí a gente passa é, todas as orientações, grava, e depois a rotina da aula vão ser outros canais. esse link tá chegando Ok, para muito mim obrigado. no e-mail, meu e-mail comum. Tipo, não tá chegando no e-mail nem dos e-mail, nem do Serratec, nem do Senai. A gente está botando esse link aí que você compartilhou lá no Classroom novo do Serratec, tá? Boa tarde, deixa eu tirar uma dúvida, por favor. Dirigindo? Estou dirigindo. Telefone? Nossa, Esse Classroom novo é o 2025.1, né? a Pamela sabe dizer como é que está a nomenclatura do Classroom novo? Eu não Sim, acessei o programa. residentes. Residente, então tá bom, eu tô nele, obrigado. É porque o antigo tá com esse nome aí que você falou. É Residência residente 25.1. 25.1. Eu tô nesse do Residente 25.1. Mas agora tem o novo, que a gente postou lá no antigo, né? Ah, O tá certo então, e-mail, o e-mail com a senha para vocês conseguirem acessar tá o novo certo. Class. Porque o Obrigado, antigo a gente vai deletar, tá, pessoal? E vamos ficar só com o mais novo. obrigado.
Cecília, eu Algum... queria tirar uma dúvida que eu fiquei ainda sobre sobre as aulas assíncronas. Aquele horário de 3 até 5 horas. Eu queria Uhum. só entender um pouquinho como é que vai ser. Sim. As aulas assíncronas, elas são as horas reservadas dentro de toda a programação de conteúdo que vocês têm para receber. Elas estão separadas e dedicadas para vocês sentarem e se organizarem para fazer os estudos de vocês. E a gente faz isso porque, como é um volume de atividade muito grande, é aula de mentoria, aula de inglês, aula técnica, é palestra, oficina, a gente pensou em ajudar na organização dos estudos de vocês. Então, esse momento de 15 às 17, ou seja, de 3 às 5 da tarde, é o momento que a gente separou para que vocês acessem o Discord, para que vocês juntos trabalhem, façam os trabalhos dos estudos de vocês, vocês vão começar a identificar que tudo vai ser em trabalho em equipe, então esse é o momento que a gente separou. Mas ali a gente não vai estar junto, não tem professor, não tem controle de frequência, é só uma organização para o estudo de vocês. Inclusive, não foi o suficiente, vocês vão se organizar em outros horários, fiquem à vontade. Tá? Então, a aula síncrona é Igual só um tava momento de organização. A gente já estava estudando cedo, né? Licença, licença. Então Perfeito, obrigado. essas aulas que você está falando que vai ter, elas vão ser pelo Discord mesmo, né? Não vai ser um negócio guiado pelo professor e tal. Exatamente. Não é uma aula guiada por professor, é um horário separado para vocês estudarem sozinhos, entre vocês. É um Perfeito, grupo de obrigado. estudo. Um grupo de estudo. É. Isso aí que vocês mesmos vão se auto-organizar, conforme vocês forem identificando as necessidades, né? Daqui a pouco vocês já viram que estão com mais dificuldade em uma disciplina, e aí uma pessoa da turma de vocês tem mais conhecimento, vamos fazer esse trabalho junto, para vocês se auto-organizar. Não vai ter ninguém gerenciando vocês ali. Nem frequência nenhuma, tá? Nem Hoje aconteceu um pouquinho disso aí. A gente ali perto da hora de uma um pouquinho. Na hora que Aconteceu isso aí. A gente conseguiu juntar uma galera aí e tiramos bastante dúvida. Na hora que começarem as disciplinas mesmo, chegar o conteúdo, se vocês vão usar aquele horário, vão usar outro, vão usar outro, vão usar tudo. Ok? Ótimo. Cecília, boa tarde. Boa. Só para confirmar, as matérias elas são aplicadas em módulo, né? Então hoje a gente está vendo lá a matéria de Lógica de lógica, programação. Uhum. e aí vai discorrer sobre toda ela, sobre 60 horas, e aí vai ter as provas e tudo mais, e aí depois a gente passa para outra disciplina. Começa uma e termina outra, começa uma e termina outra, também está no manual de vocês. Então, o primeiro agora começou dia 10, lógica de programação, começou ontem, vai até o dia 21 de março. E aí depois emenda em banco de dados, programação orientada a objeto e assim sucessivamente até chegar no projeto final. Perfeito. Então, uma estratégica, essa é a palavra, montada por trás disso. Ah, tem. Vocês vão ter, tem certeza que tem. Inclusive, vocês começam ali nos últimos dias de lógica Java e Java, e aí depois já passa para banco e depois chega em PO. Tem toda uma lógica, todo um estudo. Aí o Bruno já compartilhou até lá que estava no manualzinho. Beleza, pessoal? Podemos acessar, podemos encerrar então? Cecília, tudo bem? Deixa eu só responder a Tamires aqui no chat. As aulas não são gravadas, as aulas são ao vivo. Você precisa estar presente para assisti-las, tá? Não tem gravação. Às vezes, alguns professores até gravam, mas se você não está presente online ao vivo, você já perdeu a presença daquele dia, tá? Se algum professor gravou, eles podem, talvez, o Senai disponibilizar o próprio professor, mas oficialmente não faz parte da estrutura de aprendizado, tá? Não tem aula gravada para assistir depois. Desculpa ter lido, você mandou no direct, mas podia ser uma dúvida de outras pessoas e é sempre bom que a gente aprende com as perguntas, tá? Obrigada por ter feito ela. Alguém ia falar e eu interrompi? Sou eu aqui. Eu só ia pedir, no caso, o e-mail da residência, porque ontem, durante a aula de Portugal, eu pedi o Classroom pro pessoal, eles me enviaram e deu conta incorreta.
Eu não consegui logar com a minha conta pessoal. Aí eu gostaria de ver só a Ah, tá. Muito obrigado. De nada. Só isso. Mais alguém? Foi falado sobre o Classroom antigo. O que a gente fez no nosso e-mail antes do e-mail do Serratec, é isso? Seria Sim, isso? falamos que ele vai sumir. Uhum. Ah, ok. Ele vai sumir, tá? A gente está Uhum. só esperando mais um pouquinho todo mundo conseguir acessar o novo. Mas a gente já não está postando mais nada lá, não. Então, assim, material didático, os links das próximas aulas, tudo tá novo, tá? Uhum. A minha aula de lógica de programação caiu pro e-mail do Senai e o resto tá tudo no Serratec, as outras aulas. As aulas As- à noite, as aulas de 18 horas até as 22, elas são feitas na plataforma do Senai. Aí você vai acessar com o e-mail do Senai. Todas as outras aulas, palestra, mentoria de carreira, inglês, as oficinas que a gente vai convidar vocês também, todas as outras são com o e-mail do Serratec. então tá tudo certo, então. Valeu, obrigado. Eu queria tirar uma dúvida. Sim. A gente que é da matriz de Friburgo, a gente ainda não tem um Classroom do Senai. A gente queria saber se as aulas de hoje vai mandar por e-mail novamente ou se até lá vai criar o Classroom para a gente poder acessar a aula de hoje. E aí vai precisar fazer essa perguntinha lá para o pessoal do Senai, naquele e-mail que eu coloquei ontem, lá para vocês do WhatsApp. Mandar mensagem lá no WhatsApp? Você gravou o número que eu passei ontem? Tem salvo aqui. Passa Eu para falei com eles eles lá. ontem. Tá, porque eu falei com a Jaqueline, ela me avisou que não tinha conseguido ainda o acesso, mas que tinha dado jeito de dar aula. Não, Então, a gente assistiu, deu tudo certo, mas eu falei com o pessoal do Senai e falou que para hoje iria regularizar isso, mas até agora não falou nada, eu só queria tirar dúvida se ia chegar por e-mail ou não, mas eu mando mensagem lá no WhatsApp de novo. obrigada, tá? Porque Eu que pelo Senai a agradeço. gente não consegue responder todos. Muito obrigada. Mais alguma coisa, pessoal? Quero tirar uma foto aí com vocês. Cecília, licença. O José fez uma pergunta no chat aqui sobre a questão da lista de presença. A gente queria saber se vai ser passada, como é que vai ser a presença aqui da mentoria. Gente, desculpa, tem uma ambulância muito perto que eu não consegui ouvir a pergunta. Faz de novo para mim, por favor. O José fez uma pergunta aqui no chat sobre a questão da lista de presença daqui da Ah, mentoria. A gente queria saber se ela vai ser feita pela vocês mesmos aí observando, ou se vai ter aquele link para a gente poder preencher. Pamela, a gente botou a lista de presença aqui? Não, não botamos não. Tá, então hoje não tem mesmo, né? Não. Tá, então hoje não tem, tá, pessoal? Mas obrigada aí por perguntar. Oi, pessoal. Deixa eu tirar uma dúvida rapidinho, que não tem muita a ver com a aula, perdão. Aqui tá começando a querer chover feio, querer ficar feia a chuva. E caso acabar a luz durante uma aula, por causa de chuva, por causa disso, o que eu posso fazer? Porque tá ficando feio aqui, eu não sei, entendeu? Infelizmente, é uma coisa que a gente não consegue gerenciar. Eu sei que todos nós estamos na região serrana, ou a maior parte de nós. Isso é um problema comum aqui na nossa região, mas normalmente não acontece nenhuma ação, a gente não consegue ter nenhuma ação e gestão sobre isso, né? A gente só teve uma vez que, nossa, acabou na cidade inteira e aí não teve aula, a gente repôs a aula no dia seguinte, juntando com outra, porque o cronograma não muda. Então, normalmente, se acontecer de acabar a luz, vai ter que entrar de outro jeito, vai para outro canto, se for possível, né? Se for seguro, ou pega a gravação se algum professor fizer, mas normalmente não tem uma outra ação, não. Mentalidade empreendedora. Isso aí. Essa questão da luz mesmo, eu até fico preocupado, porque como eu moro aqui na Ponte Fones, não é sempre, mas às vezes acaba por aqui no Cimério ainda tem. Aí eu já até tento deixar o celular com a bateria no máximo, para caso aconteça, então eu uso a bateria do notebook e a internet pelo celular roteando então. É isso aí. A gente tem residência presencial que é mais difícil ainda, porque a pessoa precisa sair na chuva para ir e não interrompe a aula, gente. É resiliência na veia, vai todo mundo ser testado. Vamos tirar uma Boa foto? tarde. Oi, fala.
como ficaria a questão da presença nesses casos, então? Caso não fosse possível a retomada da aula. Não, só em caso do Senai, se o Senai entender que ninguém entrou, que todo mundo, ou a maioria, não entrou por conta de algum problema climático, e se o Senai decidir e vai abonar e repor aquela aula, eles vão comunicar a você. Entendi. Mas isso Então, não é o padrão, tá? Isso tá. normalmente não acontece. Eu nunca vi, inclusive. Eu só vi uma vez, na verdade, que foi em Teresópolis. E aí, Senai de Teresópolis, que estava com, acho que uma pessoa conseguiu entrar, porque não estava na cidade, o Senai de Nova Friburgo, desculpa. Aí o Senai de Nova Friburgo ajudou lá o pessoal de Teresópolis. Mas, assim, exceção raríssima, pessoal. Entendi. Obrigado. Fiquem com o celular carregado, fiquem atentos, mas daqui a pouquinho também o verão já está indo embora, a gente não vai ter muito mais esse problema, não. Vai dar tudo certo. Cecília, só tirar uma dúvida antes de você encerrar a mentoria. Sem querer ser redundante, eu queria saber sobre as aulas assíncronas. Eu sei que um companheiro aqui já chegou a comentar sobre. Eu queria saber se essa aula assíncrona nós vamos ter um material para estudar por conta própria ou nós podemos utilizar esse tempo livre para poder estudar o que o professor passou na aula ou algumas outras coisas que a gente desejar. Esse tempo é livre para vocês estudarem o que o professor passou na aula, aquilo que vocês entenderem que precisam ir buscar para complementar o que foi dentro de sala de aula, né? Porque, como a gente já está aí começando a falar para vocês, né, em todos os encontros, vocês vão precisar ter muito proatividade, buscar muito conhecimento. Então, o professor falou X, mais X e 1 vai acrescentar, vocês vão atrás, e o horário é para isso. Vocês têm um material didático do Serratec, podem usar também. O material didático, ele tem conteúdos complementares àquilo que está sendo dito dentro da sala de aula. Então, por exemplo, estou falando de... Gente, eu não estou da área de tecnologia, mas vou inventar aqui. Vocês estão falando de árvore. E aí o professor traz um exemplo de uma árvore frutífera. Lá no material didático do Serratec vai falar sobre uma outra árvore que tem uma madeira de qualidade para móveis. Então, eles vão se complementar. Então, usem o material didático do Serratec também nessas aulas assim. Não tem professor, não tem controle de frequência, é o horário de vocês. É o momento de vocês usarem para aprendizado coletivo ou até mesmo individual, se ainda couber. Está ótimo, obrigado. De nada. O Leandro dando mais uma vez a dica da câmera, gente, isso é importante. Vocês têm aplicativo para isso, já comecem a buscar soluções tecnológicas, vocês são as pessoas de referência para isso, né? Usem o celular, não deixem de ligar a câmera, isso é importante, né? Mais do que ligar, é participar, é estar seguro, é estar num local interessante, produtivo, para vocês terem um bom aprendizado, tá? Então, cuidem disso também. Ó, mais dica, o Léo F mandando. Vamos tirar uma foto, pessoal? Liguem as câmeras. Quero ver vocês. Já tem umas figurinhas aí que eu já estou conhecendo. Quero conhecer todos. Vamos ver se eu consigo. Boa tarde, Cecília. Eu estou com uma dúvida sobre a palestra de sábado. A gente vai receber o link para ela por onde? Está com uma dúvida sobre palestra de sábado? O que mais? A gente vai receber o link para a palestra de sábado por onde? Pelo Classroom novo. Tá. Tá? Normalmente a gente coloca ali entre quarta e quinta-feira, a gente está colocando qual é a palestra, o link de acesso, por ali, tá bom? Tá bem. Então amanhã ou mais tarde da quinta a gente já está colocando lá. Vou tirar foto, hein? Eu saberia qual que é o tema da palestra? Na quarta-feira a gente coloca lá no Classroom, mas vai ser uma palestra em parceria com a Oracle, uma empresa mega gigante aí do segmento de tecnologia. Ah, legal. Inclusive, a gente vai ter outros alunos além de vocês. A gente está chamando vários outros alunos de outras residências também. Vamos juntar umas 300 pessoas aí nessa palestra. Estou tirando foto, hein? Vocês estão falando, estou tirando. Pegar alguém aí de boca aberta, vai ficar foto aberta. Mais uma, peraí, tem 3 páginas. Já tem uma meia dúzia de gato pingado ali sem... Ih, peraí. Pessoal, um prazer, hein?
Prazer, professor. Prazer é todo nosso. Prazer, Bem, professor. Prazer, professor. obrigada, Prazer. pessoal. Evander, mais uma Professor, vez, muito muito obrigado. obrigada, hein? Um abraço. Um abraço, até a próxima. E tem a presença Boa dessa tarde. aula? Obrigada. Tchau, valeu. E que essa aula tem lista de presença? Obrigado, Cecília. Não, não vai ter Nada, lista de pessoal. presença hoje, não. Hoje Não?